Existe uma coisa que é igual para todos nós, para todas as pessoas. Eu me refiro ao tempo. Não existe diferença no tempo que tem no dia de quem senta aqui para o dia de quem senta ali. 1 hora é a mesma para quem senta aqui como para quem está lá. Todos os dias você tem à sua disposição 24 horas para você distribuir as suas tarefas, tudo que você tem que fazer, tudo que você tem que resolver. Ninguém tem menos e ninguém tem mais que 24 horas. Para todo mundo, 1 hora tem 60 minutos, um dia tem 24 horas, uma semana tem 7 dias. Que o tempo é igual para todos, isso é incontestável. Mas é certo que, embora o tempo seja igual para todos, a produtividade naquilo que você faz não é a mesma para todos. Tem muita gente no mundo que faz a mesma coisa que você faz, que tem a mesma profissão que você, e também tem o mesmo tempo todos os dias que você. Mas a verdade é que umas pessoas conseguem conquistar com menos tempo e outras conseguem conquistar com mais tempo, e há aquelas que o tempo passa e elas chegam aí para a sepultura levando os sonhos dela e nunca conquistam nada. Por quê? Qual a diferença? Biblicamente falando, o salmista e rei Davi nos deixou uma revelação mostrando o segredo dele para remir o tempo, para fazer com que os dias dele fossem mais produtivos de uma forma sobrenatural. E você sabe que quando isso acontece, quando uma pessoa aprende esse segredo que nós vamos revelar na palavra de Deus, significa dizer que ela pode começar atrás, mas ela acaba chegando na frente. Aliás, é por isso que a Bíblia diz que os últimos vêm a ser muitos, não são todos, mas muitos últimos viriam a ser primeiro. Como fazer para alguém que está lá atrás conseguir remir o tempo e passar na frente? O salmista Davi disse assim, no Salmo 84, versículo 3, ele disse assim: o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Então Davi revela qual o segredo dele. Ele disse que assim como o pardal encontrou casa, assim como a andorinha encontrou ninho, ele encontrou os altares. Ele fala no plural, altares. Esse era o segredo de Davi. Mas para você entender que segredo é esse, você tem que entender o significado de altar. Altar serve para quê? Se você for no dicionário, você vai encontrar uma das definições, é que altar é um lugar alto, onde são oferecidos o quê? Sacrifícios. Altar não é palco, palco não é altar. Embora fisicamente sejam parecidos, o altar não é lugar de arte, o altar não é lugar de show, o altar não é lugar de emoção, o altar é lugar de fé. É no altar que o ser humano tem a oportunidade de ir ao auge da fé, por meio daquilo que se chama sacrifício. Isso é o que Davi fazia mais. Tanto Davi fazia, que o filho dele, quando assumiu o seu lugar, a primeira coisa, uma das primeiras coisas feitas por Salomão, foi ir para Gibeon e levantar um altar e oferecer a Deus 1000 holocaustos, porque ele aprendeu o segredo do pai. Então o segredo de Davi era o sacrifício. E mais adiante, no versículo 10 desse mesmo salmo, ele diz assim: pois um dia nos teus átrios vale mais que quantos? Vale mais que 1000.
Sabe lá o que é isso? Como que você, como que nós podemos fazer com que um dia na nossa vida produza por 1000? Um dia valer por 1000. Isso acontece quando você vai ao altar. Um dia que você vai no altar e você agrada a Deus, aquele dia vale por 1000 dias fora do altar. Quando a gente fala de 1000 dias, a gente está falando aí de uma média de 3 anos. O ano tem 365 dias. Então, quando a gente fala de 1000 dias, nós estamos falando de uma média de 3 anos. Como é que você pode fazer um dia produzir por 3 anos? É possível quando você vai ao altar. E quando nós avaliamos a vida dos heróis da fé, nós vemos homens que chegaram atrás, que começaram lá atrás, mas que de repente passaram na frente de todos. É o caso, por exemplo, de Daniel. Daniel chegou na Babilônia como cativo, era um dos últimos porque era estrangeiro. Em pouco tempo ele ultrapassou os presidentes, os sátrapas, os prefeitos e se tornou governador, se tornou o homem de confiança do rei da Babilônia. A mesma coisa aconteceu com José no Egito. José chegou na casa de Potifar como um dos últimos, ou como o último. Ele era escravo, mas em pouco tempo José se tornou o chefe da casa de Potifar. Quando foi preso, se tornou chefe na cadeia, e lá na frente ele veio a se tornar o homem mais importante do Egito, abaixo de Faraó. Ou seja, ele remiu o tempo, ele passou na frente. A mesma coisa aconteceu com o próprio Davi, que quando foi escolhido para ser rei, o pai não o chamou para o momento da consagração. Fizeram passar os 7 irmãos de Davi diante do profeta para consagrar um para rei, mas deixaram ele por último. Mas porque ele era homem do altar, ele passou na frente e se tornou o rei de Israel. E o que dizer do trabalho da Igreja Universal? Você sabe que o protestantismo está comemorando nesse ano 500 anos, são 500 anos da reforma protestante, em que houve uma reforma e o evangelho passou a ser pregado, criou-se o protestantismo. No Brasil, ele já está há mais de um século, há mais de 100 anos, abre aqui para eu descer aqui, por favor, para eu poder ficar mais perto das pessoas. No Brasil, ele já está há mais de 100 anos, há mais de um século. Existem igrejas centenárias no Brasil. Há mais de um século que as igrejas evangélicas tradicionais chegaram no Brasil. A Igreja Universal está comemorando quantos anos? 40 anos. E eu pergunto, quem fez mais? E eu não falo isso com prazer não, porque quem dera que já tivessem feito muito mais. Mas quem fez mais? A Igreja Universal em 40 anos, ou os outros em 500 ou em mais de um século no Brasil? Quem fez mais? Por quê, hein? Por que os nossos dias são mais produtivos? Por que quando encerra uma semana você vê que a igreja não parou de crescer? Uma vez eu li uma reportagem dizendo que qualquer censo que seja feito em relação ao trabalho da Igreja Universal, quando esse censo for publicado, for trazido a público, ele já entra desatualizado, porque a igreja não para de crescer. Por quê? Por que a Igreja Universal tem mesmo tempo que todas as outras, mas a produtividade espiritual, o ganho de almas, o número de igrejas, o número de pessoas que vão sendo evangelizadas é maior? Por que a produtividade é maior? Porque um dia no altar vale mais do que 1000 aí fora. Amém, pessoal? Quem está me entendendo, faz assim. Você quer saber qual é o nosso segredo? O nosso segredo se chama sacrifício. Essa semana, na sexta-feira passada, o Bispo Macedo colocou uma postagem no blog dele falando dos 40 anos da igreja, e ele disse isso: nesses 40 anos, eu não me lembro de ter tido uma conquista na base da oração e do jejum somente, mas tudo o que nós conquistamos, conquistamos com base no sacrifício. E se alguém perguntar qual é o segredo da Igreja Universal, o segredo se resume a uma palavra. Qual é? Sacrifício. É a renúncia, é a maior manifestação de fé.
esse espírito de ir para o mundo inteiro. Enquanto nós estamos aqui, há milhares de companheiros nossos espalhados pelos continentes, longe dos parentes, longe da sua terra natal, longe de tudo, em nome de uma obediência à voz da fé que manda ir ao mundo inteiro e pregar o evangelho e ganhar almas. Então, por causa desse despojamento, por causa dessa renúncia, por causa desse sacrifício, então Deus é obrigado a nos honrar, porque nós estamos obedecendo. E é isso que tem faltado para muitas pessoas que vêm na igreja. Não é o chegar na igreja que faz mudar a sua vida. Nem todo mundo que chega na igreja chega onde? Fala alto, gente, por favor. Uma coisa é chegar no templo de Salomão, uma coisa é você chegar na igreja, e outra coisa é você chegar no... E o que faz a diferença não é chegar na igreja, é chegar no altar. Tem muita gente que já chegou na igreja, quando ela vai falar de si, ela fala assim: eu estou na igreja há 10 anos, eu estou na igreja há 15 anos, eu estou na igreja há 30 anos. Mas, pois é, você chegou na igreja. E aí a pessoa diz assim: poxa, mas fulano chegou há pouco tempo e está conquistando. Sim, só que fulano não chegou só na igreja, fulano chegou no altar. E é isso que faz a diferença. Davi não disse que o segredo dele foi chegar na casa de Deus simplesmente, mas ele disse: eu encontrei os teus altares. Quem entendeu direitinho? Quem gostaria de fazer um dia seu, um só, valer por 1000? Eu não estou inventando não, está escrito aonde? Na palavra de Deus. Imagine um dia seu, você conseguir. Foi o que aconteceu com Gideão. Gideão já estava há 7 anos com Israel nas mãos dos inimigos, invocando a Baal e escondendo lá o boi. Um dia que Gideão foi para o altar, ele resolveu num dia o que não resolveu em 7 anos. Então aí, não é só chegar na igreja, é chegar no altar.